Doutora Marli, que a senhora conseguiu entrar, deu tudo certo. Eu acho então que a gente já pode começar, né? Inicialmente quero dar boa noite a vocês, doutora Marli, doutor Silas e doutor Tales, agradecer muito a presença de vocês por estarem hoje doando um pouco do tempo de vocês para conversarmos aqui um pouco, junto aos alunos da ESA, né, sobre a saúde suplementar, né, que é um tema que hoje é de grande importância, especialmente em razão da pandemia e o impacto da pandemia no sistema de saúde nacional, né? Então, sejam bem-vindos. Hoje, conforme diz já o nosso material, o nosso convite, a gente vai falar sobre os impactos da pandemia na saúde suplementar. Como todos nós sabemos, o sistema de saúde nacional é um sistema misto, né? Parte do sistema é público, que é atendido pelo SUS, e a outra parte, que seria o que é o sistema privado, é o sistema de saúde suplementar que queremos falar hoje. Atualmente somos, salvo engano, mais de 46 milhões de beneficiários de planos de saúde, então é uma parcela bastante significativa e todo o sistema vem enfrentando com bastante dificuldade essas novas desafios decorrentes da pandemia, né? Doutora Marli, eu vou passar então a palavra para a senhora, por favor, fique à vontade para nos ensinar. É bondade sua, muito boa noite, doutor Bernardo, agradeço muito pelo convite, é uma honra enorme estar falando com a Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. Eu sou muito suspeita para falar pela escola e para a Escola Superior de Advocacia, porque a nossa Escola Superior de Advocacia aqui de São Paulo tem 22 anos, e eu sou professora da ESA de São Paulo há 22 anos. Então, é um projeto que eu sou muito apaixonada, gosto muito, e eu acho que participar, trabalhar, trazer o advogado, repartir com o colega conhecimento, é algo assim muito especial de cada um de nós. Então, meus parabéns, doutor Bernardo, em nome de quem cumprimento toda a Escola Superior de Advocacia, todo o seu alunato, todos que estão presentes aqui. E aqui eu não posso deixar de fazer a minha homenagem póstuma a uma das grandes fundadoras da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, que é a professora Ada Pellegrini Grinover, até porque essa semana foi a semana de aniversário do Código de Defesa do Consumidor, e ela foi uma das grandes autoras, a parte toda de defesa coletiva, de tutela coletiva do consumidor, foi da professora Ada Pellegrini Grinover, que eu tive a honra de ser professora coordenada por ela. Eu fui professora na época que ela era diretora da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Então, não posso falar na ESA por esses tempos sem render minhas homenagens a essa grande professora que nos deixou, professora Ada Pellegrini Grinover. E também quero agradecer, doutor Silas, pelo generoso convite, pela alegria de estar participando. É uma alegria, saibam que eu estou num dia assim, parece que um dia iluminado, um dia de graça, porque eu simplesmente estou apaixonada pela Escola Superior de Advocacia. Você me convidar para falar no Distrito Federal é uma honra muito maior, então. E também, doutor Tales, né? Vamos dividir a banca aí, vamos falar, vamos conversar, discutir um pouco sobre os nossos anseios, nossos pesares, não é, doutor Tales? Tudo que está acontecendo nos hospitais, clínicas, a responsabilidade civil, tem tentativa de ser mitigada e um pouco sim, um pouco não. Mas, enfim, quero agradecer todo o corpo administrativo da Escola Superior do Distrito Federal. É uma honra estar aqui e saibam que eu estou muito, muito particularmente emocionada. Quero saudar o Dr. Sidney Doria, meu irmão, advogado, que está aqui presente, e todos os meus alunos da escola, da pós-graduação em Direito Médico, que estão nos prestigiando aqui. E também não posso deixar de prestigiar também, de dar um abraço a todos os demais alunos da escola. Bem, meus caros, nós não pedimos para estar em meio a essa pandemia.
mas nós provocamos, nós trouxemos ela. E nós temos a obrigação de fazer com que menos gente morra e que ela se arrefeça sem termos tantos prejuízos em vidas assim como estamos tendo. Essa pandemia, ela trouxe várias alterações, muitas modificações nas relações. Outro dia estava comparando com o que está acontecendo com parece que de repente caiu um meteorito em todas as nossas relações, nas nossas relações públicas, privadas, nossas relações familiares. Parece aquele meteorito que caiu na época dos dinossauros, que avassalou o centro da Terra e que devastou tudo e mudou toda a humanidade. E devastou, né, o centro da Terra e arrasou toda a humanidade. E agora nós estamos lidando com um meteorito de tamanho... É um vírus, é um tamanho mínimo, microscópico, mas que também está tendo esse condão de modificar, de entrar, modificar, extinguir e mitigar as relações. E as relações, como disse o Dr. Bernardo logo no começo, as relações privadas que são travadas entre 46 milhões de usuários de planos de saúde não poderiam deixar de ser modificadas também por conta dessa pandemia. E é dessas relações que nós estamos falando no Brasil. Estamos falando de uma população com 212 milhões de habitantes, da qual 24% detém planos de saúde. Ou seja, é muito difícil, se nós estamos falando de um sistema misto de saúde, o nosso sistema, pela Constituição Federal, ele é composto ele é um sistema misto que é composto do Sistema Único de Saúde e também a Constituição Federal nos dá essa possibilidade de ter a iniciativa privada trabalhando ou na saúde complementar ou na saúde suplementar. Mas nós temos que sempre considerar que o sistema único nosso de saúde é um sistema singular. Ele não atende só 200 milhões de usuários, 212 milhões de usuários. Qualquer pessoa que pisa no solo brasileiro tem direito a ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Então, não são só os brasileiros que moram, vivem e pagam impostos dentro do Brasil que utilizam o Sistema Único de Saúde. Todo cidadão que necessita, que está no território nacional e necessita de atendimento, ele vai ser atendido pelo nosso Sistema Único de Saúde. Mas, como eu disse, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ao atender todos mais de 200 milhões, porque se eu falo que 23% tem a saúde suplementar, tem planos de saúde, não significa que esses cidadãos que são atendidos pela saúde suplementar, em algum momento não são atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele não é um polvo, ele não tem tantos tentáculos assim. E chega um momento em que ele não consegue, ele sozinho, atender toda a população. Por isso, foi necessário, constitucionalmente, nós trazermos a saúde suplementar, que quer dizer a iniciativa privada comercializando, tendo poder constitucional e legal de comercializar serviços e produtos de saúde. E o consumidor tendo a possibilidade de optar pelo melhor serviço e plano de saúde que vai atender melhor a sua saúde. É assim o nosso sistema misto de saúde no país. E, como eu disse, de repente caiu sobre nós um meteorito, que foi o coronavírus, e trouxe para nós a Covid-19, sendo que
todas as relações, muitas das relações, não falando tudo, desculpa, não todas as relações, mas muitas das relações público-privadas foram alteradas por conta da necessidade de se proteger contra essa doença fatal. E dentre essas, como eu disse, dentre essas relações, a saúde privada foi uma das mais afetadas, que é o que nós vamos conversar aqui. Eu vou dividir minha fala em 3 partes. Primeiro, vou falar um pouco dos impactos, né? Que nós já estamos conversando sobre ele. Depois, eu quero falar um pouco desses impactos sobre sobre o reajuste de mensalidade versus sinistralidade. E depois, a última fala, que eu divido em 2, é sobre as doenças crônicas não transmissíveis e os seus reflexos perante a Covid-19, e essa última parte, também relacionada às doenças crônicas não transmissíveis, eu vou falar sobre a morosidade do rol de procedimentos e eventos da saúde, a demora, a morosidade desse rol em trazer novos procedimentos e novas tecnologias para o Sistema Único de Saúde. Então, um dos principais impactos que nós vemos para nós consumidores, para nós cidadãos, foram as modificações de origem de relações públicas e privadas. Mas e para os planos de saúde? O que nós percebemos, eu vi hoje, eu estava procurando dados, olhando, e também para falar com os alunos da pós-graduação e dos cursos de extensão, está procurando os dados das operadoras de planos de saúde, como elas têm se saído no curso da pandemia. E, por incrível que pareça, ainda que nós estejamos próximos aos 440 e poucos mil vidas perdidas globalmente, nada próximo da peste negra, que matou 50 milhões de pessoas no século XIV, e nada próximo da AIDS, que mais de 34 milhões de vidas foram perdidas. Mas o que chama essa pandemia é uma atualização globalizada. Se ela veio por um efeito da globalização, nada que não diga respeito a ações globalizadas não vão sanar essa pandemia. Foi assim na época da varíola. A varíola só foi erradicada do mundo graças a uma ação contínua de todos os países que se utilizaram de todos os seus esforços. E vejam bem, isso nos anos 80, ainda não tínhamos todo o conhecimento tecnológico que nós detemos hoje. E, no entanto, infelizmente, o que nós vemos são ações de cada país se isolou, cada país colocou-se no seu cantinho e procurou se isolar. O que nós esperamos? Que essas ações não sejam isoladas por parte de quem detém o poder público de cuidar da saúde do cidadão. Vocês podem estar falando, não, de repente ela está falando da saúde pública, da saúde privada e depois falou do poder público. Sim. Por quê? Porque a saúde suplementar, os planos de saúde, eles vêm para suplementar a saúde do Estado. Então, onde o Estado não alcança, aí estão os planos de saúde. E o que nós esperamos? Esperamos que as ações que as operadoras de planos de saúde tomaram tardiamente por conta de uma demora, uma morosidade até da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que eles não demorem tanto tempo assim para despertar para o pós-pandemia. E quanto aos dados, pessoal, o que eu vi, esses dados foram liberados por vários estudos e reuniões feitas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, é que existe uma queda na inadimplência, né? Uma queda na sinistralidade. Na realidade, a inadimplência ela está, principalmente nos planos coletivos individuais e nos coletivos por adesão e nos individuais familiares, que são os que acabam dando maior inadimplência,
eles não estão ultrapassando os níveis históricos que já vem estudando a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso foi no boletim que a ANS soltou em agosto, e ela demonstrou também que a inadimplência caiu próximo aos 60%, e a sinistralidade caiu em 64%, sendo que a média de sinistralidade dos planos de saúde chega aos patamares, mais ou menos, em janeiro de 2020, acompanhando aquilo que vem desde o ano de 2019, a sinistralidade foi de 78%. O que significa sinistralidade para quem não está acostumado com a terminologia? Significa a quantidade que as pessoas utilizam os planos de saúde versus o valor pago. Então, tem todo um cálculo para se chegar ao índice de sinistralidade. Mas, enfim, a partir do momento que o cidadão utiliza o plano de saúde, ele está gerando um sinistro, está gerando sinistralidade. E o que se é aspirado pelas operadoras de plano de saúde? Que eles paguem tanto mais quanto eles utilizam, que eles paguem mais e utilizem menos. E é isso que está acontecendo agora, nessa época de pandemia. As pessoas estão pagando pelos planos de saúde e não estão utilizando, por várias razões, por um desestímulo da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que por uma questão de cuidar da saúde mesmo dos usuários, dos beneficiários de planos de saúde, pediu para que eles se afastassem, deixassem de se utilizar ou se utilizassem principalmente daqueles procedimentos que não existem, que não demandam tanta necessidade rápida, não demandam atendimento de urgência e emergência, pediu para que eles postergassem a utilização, até por uma questão de proteção da sua saúde. No entanto, o que nós percebemos é que houve essa necessidade de proteção, mas a ANS, os hospitais, os planos de saúde, o que se espera é que eles tenham se planejado, que eles estejam se planejando. Por quê? Porque se eles não se planejarem, é o que eu disse, o cidadão vai voltar a utilizar os planos de saúde. Então, se eu tenho uma sinistralidade baixa, ou seja, as operadoras de plano de saúde estão recebendo dinheiro, mas recebendo dinheiro pelo serviço que ela deixou, que ela disponibiliza para o cidadão. O cidadão não deve ficar inadimplente, ele dentro das suas possibilidades, ele paga o plano de saúde. Se ele não puder pagar o plano de saúde, infelizmente, o caminho dele é de volta para o Sistema Único de Saúde. Mas o cidadão que tem contratualmente o dever de pagar o plano de saúde, ele está fazendo esse pagamento. Ele está fazendo o pagamento para honrar o seu contrato, mas não está se utilizando desse plano de saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde fez um levantamento para demonstrar o quanto os detentores de doenças crônicas não transmissíveis estão deixando de utilizar o sistema de saúde, o sistema de saúde num total. E foi por esse estudo feito pela OPAS, junto com a OMS, foi constatado que principalmente os serviços de reabilitação, os serviços que cuidam de hipertensão, diabetes, deixaram de ser tratados nessa época de pandemia. E isso é muito sério, porque se eu sou insuficiente renal crônico, se eu tenho diabetes, hipertensão, se eu tenho uma doença cardíaca e deixei de me tratar, qual é o caminho? E a OPAS mostrou o que tem acontecido. As urgências vasculares e cardíacas, elas, depois das urgências da Covid, são as que mais estão sendo demandadas pelo cidadão. Ou seja, eu não trato de hipertensão, diabetes, não trato a minha doença crônica não transmissível, não trato da minha insuficiência renal crônica. E qual é o caminho? O caminho é eu me dirigir a essa minha doença crônica se agravar e eu ter que ser atendida em uma emergência. E é isso que tem acontecido, segundo os dados oferecidos apontados pela Organização Pan-Americana de Saúde.
Doutor Bernardo, quanto tempo tenho ainda? Se não falo aqui 2 horas, falo 4 Doutora horas. Marli, como o nosso tempo é um pouco apertado, já não lhe resta muito tempo, mas qualquer coisa a gente pode estender um pouco. Se a senhora quiser concluir, por favor, fique à vontade. Tá bom, estou concluindo já. Indo para a conclusão, as principais, eu fiz aqui uma relação das principais ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu acho que o doutor Silas vai falar, mas dentre elas, eu enumerei, dia 12 de março, por exemplo, a RN, que cuidou da cobertura obrigatória para o tratamento por segmentação do plano, e depois foram seguindo as ações da ANS com orientações, enfim, chegamos em março, né? E depois, no dia 19 de março, teve aquela declaração de pandemia e somente dia 25 de março a ANS prorrogou o prazo de atendimento e somente um pouco mais tarde foi que se teve uma orientação da própria ANS para o atendimento de leitos públicos em leitos de UTI privados no serviço público. E, na verdade, não foi nem orientação da ANS, foi uma orientação do Conselho Nacional de Saúde, porque a própria ANS fez uma nota técnica dizendo que se houvesse utilização de leitos privados pelo Sistema Único de Saúde, poderia haver uma ruptura no sistema, no equilíbrio técnico, no equilíbrio do setor. Enfim, o que nós vimos é essa demora, principalmente quando eu falo da demora, e aqui já para ir para a conclusão da minha fala, da demora no rol de procedimentos, em que esse rol de procedimentos ele é atualizado a cada 2 anos, e existe uma discussão ainda que vai se amadurecer através de um recurso repetitivo, através de uma demanda repetitiva. Essa demanda tende a amadurecer no STJ ou nos tribunais regionais a respeito do rol de procedimento ser obrigatório ou ser meramente exemplificativo. E a briga que se faz a ANS leva 2 anos para atualizar o rol de procedimentos. Ocorre que as doenças, as patologias, elas não levam 2 anos para necessitar de tratamento. Então, a medida e a medicina também avança. A medicina, os tratamentos, os procedimentos avançam numa velocidade muito grande e, felizmente, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ainda que deficitário, ainda que tenha demora no atendimento e ainda que demande certa compreensão, porque nós temos mais de 200 milhões de pessoas utilizando do Serviço Único de Saúde, mas ainda assim, o nosso Sistema Único de Saúde brasileiro, ele conta com uma comissão de incorporação de novas tecnologias no SUS, que é a Conitec, que ela deve incorporar cada tecnologia demandada, ela leva entre 180, no máximo 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Então, cada tecnologia nova, cada tecnologia de saúde nova demandada pela Conitec, ou seja, se eu tenho um novo procedimento e eu quero que esse procedimento, no meu laboratório eu descobri, fiz uma descoberta, a minha equipe fez uma descoberta de um novo procedimento, de um novo medicamento para tratamento de uma enfermidade, e esse procedimento vai ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, para que esse procedimento seja disponibilizado para o cidadão, leva 180 dias, prorrogável por mais 90, enquanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar leva 2 anos para a incorporação de novos procedimentos na sua lista. Eu não estou falando de procedimento técnico para incorporar. Estou falando de lista, é uma lista que serve aí para trazer o rol mínimo que é utilizado, e isso está na lei. E por que eu estou falando do rol de procedimentos aqui, nesse momento? Eu estou falando porque, como eu comecei a minha fala, eu vou concluí-la.
porque nós vamos precisar da colaboração de todos, porque aqui eu não estou falando só das pessoas que foram desestimuladas pela pandemia a utilizar tratamento de saúde. Aqui eu estou falando também dos recuperados da Covid. Essas pessoas que vão ter uma série de comorbidades e que vão precisar de tratamentos específicos e que a ciência vai trazer essa modernidade desses tratamentos. A ciência evolui e esses cidadãos que estão doentes, que são os recuperados da Covid, vão necessitar de tratamento. E o que é que os planos de saúde vão dizer para esses cidadãos? Vão dizer, sinto muito, não está no rol, procure seus direitos? Ou então, sinto muito, não está no rol, procure o Sistema Único de Saúde, que o Sistema Único de Saúde demora, tem uma fila enorme, é sofrido, mas ele vai te dar esse tratamento? Ou será que os planos de saúde, nesse momento que eles estão recebendo, que tem um índice de sinistralidade baixo, será que eles estão aproveitando para modernizar as suas tecnologias, para recepcionar esse doente recuperado da Covid? Ou então os doentes crônicos que sofrem de doenças crônicas não transmissíveis? E, para terminar, mesmo agora de verdade, minha última fala é a respeito da tese 990 do Superior Tribunal de Justiça. A tese 990 diz que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a dar cobertura para procedimentos que não sejam registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa tese, embora ela seja uma tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, vamos observar que a própria tese disse que faz uma ressalva àquelas exceções expressamente definidas por lei. Então, aquilo que estiver expressamente previsto na lei, a tese permite que seja autorizado às operadoras de plano de saúde dar a cobertura. Então, o que eu recomendo para o advogado que atua na área de planos de saúde? Tem uma tese firmada pelos tribunais superiores? Vá lá, leia o acórdão, veja o que ele diz, veja até onde se delimita, porque nós temos várias teses firmadas em repercussão geral, que o Estado não pode fornecer medicamento fora da Anvisa, mas ele fala quais são as condições. E isso é muito importante que as operadoras de planos de saúde saibam que as teses fixadas pelos tribunais não são movimentos estanques. Aliás, elas são baseadas na medicina, na medicina fundada em evidências. E a medicina não é uma ciência exata. Então, a negativa de procedimento das operadoras de plano de saúde não pode cair no rol das abusividades. E com isso, eu encerro essa minha fase da fala e devolvo, então, para o Dr. Bernardo, agradecendo mais uma vez pela oportunidade em falar da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, esperando outros convites, porque eu sempre sou uma apaixonada pela instituição Escola Superior de Advocacia. Dr. Silas, o meu abraço. Dr. Tales, fique à vontade, então, para as suas falas. Doutora Marli, muito obrigado pela sua clareza, pelas suas explanações, trouxe aspectos muito importantes e o percurso crítico delineado pela senhora, ao meu ver, foi perfeito. E eu lembro aqui a todos os participantes que cada palestrante terá um tempo para falar, para trazer as suas considerações iniciais. Depois abriremos para que todos possam fazer perguntas e para que possamos conversar, porque aqui, como a doutora Marli falou, a Escola Superior da Advocacia, somos todos colegas, estamos aqui para trocar ideias e aprender uns com os outros, tá bom? A doutora Marli trouxe essa visão bem ampla do sistema de saúde nacional, trouxe essa visão dela do cuidado com o beneficiário, né? Até um lado do direito do consumo. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Silas, que irá falar também da saúde suplementar e acredito que irá trazer os impactos da pandemia na saúde suplementar,
mais pelo lado das operadoras, né, doutor Silas? Boa noite a todos. Agradeço ao doutor Bernardo pelo convite. Agradeço também à Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, que possamos, nesse momento, nos enriquecer, né, de conhecimento, para que possamos também ouvir os vários atores, né, dessa relação. Eu julgo aqui ter os principais atores da relação de saúde suplementar. Temos na figura da doutora Marli aqui a participação dos consumidores, também o doutor Thales aí na visão mais dos prestadores de serviço. Então eu julgo aqui está os atores principais. A ANS também é um ator importante nessa relação, mas eu não julgo ser ela o principal autor, o principal autor dessa relação. Por quê? Porque a ANS ela não sobreviveria sem o consumidor, o prestador e os planos de saúde, né? E com certeza o consumidor, o prestador e também as operadoras de planos de saúde, elas poderiam sim existir sem a ANS. Então eu julgo aqui está os principais atores dessa relação. Foi bom a doutora Marli citar alguns temas, né, extremamente polêmico, mas eu vou deixar para o final. Acho que a gente vai ter um debate aqui para tentar equalizar essa questão aí levantada e suscitada pela doutora Marli, principalmente na questão eu anotei algumas coisas aqui, da morosidade da ANS, né, doutora, que a senhora falou na sua fala. A queda da sinistralidade também é uma coisa que eu queria falar, e também da atualização do rol. Então, eu vou deixar isso para não estender muito para o debate, e eu vou fazer algumas considerações aqui. Um estudo recente feito pelo pelo Instituto de Saúde Suplementar, ele fala que 250 mil pessoas elas foram deixadas de ser atendido pela saúde suplementar, né? Elas perderam o plano de saúde nesses três últimos meses, em decorrência desse impacto aí que ocasionou praticamente todo mundo, que foi a pandemia, o coronavírus, o Covid-19. A ANS, dentro desse cenário de pandemia, ela editou algumas medidas para tentar aí passar nesse período sem ter um impacto maior do que já estávamos sentindo, né? O primeiro ato, a primeira medida que eu quero destacar aqui foi a prorrogação dos prazos, né, de atendimento. A doutora Marli falou muito bem aí da questão do prazo, da extensão desse prazo de atendimento da RN 259. Não sei se houve algum efetivo prejuízo. Eu não cheguei a dar uma olhada, doutora Marli, na questão dos crônicos, desses índices aí, só que tem algumas ressalvas na questão que eu quero destacar, da prorrogação. A ANS, ela prorrogou, inclusive, ela prorrogou aqui, eu trouxe um dado aqui, da prorrogação. Por exemplo, uma consulta simples, que antigamente as operadoras eram obrigadas a disponibilizar, né, o beneficiário realizar de 7 dias, ela prorrogou para 14 dias. Outras consultas mais complicadas, demais especialidades mais complicadas, ela prorrogou para 28 dias. Ela também suspendeu as cirurgias eletivas nesse período. Agora está tudo normal, mas
naquele período, ela tomou essa medida. E aí, eu não entendi direito, mas a senhora falou sobre a questão dos doentes crônicos, né? Das pessoas que estão ali naquelas doenças que precisam, aquelas patologias que precisam um pouco mais de cuidado. E quanto a isso, a ANS ela ressalvou porque ela deixou que essas pessoas não ficassem desassistidas. Então, essa prorrogação, essa flexibilização dos prazos, elas não atendiam as grávidas, né, no período ali de pré-natal, doenças crônicas, revisões pós-operatória, diagnóstico ou terapia de oncologia também não foi afetada, psiquiatria, tratamento cujo a realização, a interrupção poderia ocasionar algum tipo de risco, alguma lesão irreparável, também não foram prorrogadas. E para as operadoras utilizarem dessa prorrogação, elas deveriam fundamentar, através de um documento expedido por uma autoridade competente que estava impossibilitado ali naquele momento da realização desses tipos de procedimentos. Outra doutor coisa... Bernardo, deixa eu falar uma coisa. É lógico que a escolha de falar em primeiro lugar foi minha, né? E eu escolhi propositadamente, porque eu sabia que todo mundo que falasse depois de mim ia vir espancar a minha fala. E aí eu pensei assim, eu vou falar, o povo vai me espancar, eu vou pedir o direito de resposta à medida que eles forem me citando. Eu fui citada pelo Dr. Silas nada mais, nada menos que 6 vezes. Então, eu tenho direito a 6 falas? Doutora Marli, a senhora tem, pode falar. Eu posso só concluir o meu raciocínio aqui, doutora? A gente pode deixar... Não, pelo seguinte, me citou, dançou. Tá, pode Viu, falar que aí Thales? eu posso também fazer uma réplica aqui. Pega a lição, doutor Thales. Pega a lição. Citou, dançou. Então, não, mas é o seguinte, viu, doutor Silas? Tira do tempo dele, tá, doutora Marli? Tira do tempo dele, do Silas. Tiro do tempo dele, claro. Mas, olha, é claro... Eu ia citar mais vezes, doutora, mas, enfim... Eu tinha outras coisas aqui que eu anotei. Então, mas é por isso mesmo, né? Mas, enfim, quanto aos doentes crônicos que a ANS fez a ressalva lá para que não ficassem desassistidos, claro que houve essa ressalva, mas qual garantia que insuficiente renal crônico, com uma baixíssima imunidade, eu portador de câncer, eu com uma baixíssima imunidade, qual garantia que eu tinha, doutor Thales, de ir a um hospital e não ser contaminada? Então, uma coisa é você ter a ressalva, outra coisa é você não ter a segurança. O que eu disse é que houve um desestímulo, sim. Em primeiro lugar, foi um desestímulo pela ANS visando a proteção da saúde do cidadão, não é? Mas que, por conta desse desestímulo até para proteger, tanto os planos de saúde quanto os hospitais, será que eles se prepararam para receber as pessoas que vão fazer o tratamento de saúde com segurança? Então, foi essa a minha fala, né? Mas a preparação, doutora, ela viria no decorrer da situação, né? É o famoso trocar o pneu ali com o carro andando, porque essa pandemia ela não chegou assim avisando previamente, ela veio abruptamente, né? Então, ninguém se preparou. Mas, doutor Silas, o carro do cidadão, ele está andando mesmo, mas o carro dos hospitais, laboratórios, está ali paradinho, esperando o doente chegar. Enquanto isso, o carro das operadoras está cheio de dinheiro para melhorar a tecnologia.
questão na verdade, doutora, trocando. Eu creio que há uma demanda reprimida aí, né? Represada. Sim. Você pode convir comigo nisso. Só que quando chegar, a gente vai ter, não vai estar lá, não vai ter suspensão do rol, não vai ter suspensão dos procedimentos, não vai ter. A gente vai ter que dar, as operadoras vão ter que disponibilizar esses procedimentos. Que principalmente que estão no rol, né, de procedimento, que é uma outra discussão e que a gente pode levar para um momento posterior, mas as operadoras elas vão ter que disponibilizar, não vai ter jeito. O que estiver no rol. O que estiver no rol. Ao meu ver, sim, porque eu considero o rol como taxativo, né? Aí depois fica reclamando da judicialização, mas tudo bem. Vambora. Mas aí uma outra questão também, né? Porque se você impacta o rol, você vai impactar também nos preços dos planos, né, doutora? O que acontece? Eu preciso de um parâmetro. O meu notarial ele precisa de um parâmetro para eu precificar um plano de saúde. Não adianta eu simplesmente chegar e fazer uma coisa no escuro, senão a mensalidade ia lá em cima. Então, eu preciso ter um parâmetro, e o rol é um parâmetro para eu dar um norte, para eu dar para precificar. Mas, enfim, eu vou continuar aqui a minha fala. Se você quiser responder essa última colocação minha, pode ficar à vontade. Não, a questão da precificação, doutor Silas, eu entendo que não pode ser virar bagunça, porque senão todo mundo vai querer fazer, tratar unha encravada, coisa parecida, com a maior tecnologia existente. Tem que ter um parâmetro, sim, mas o que tem que ter, na minha visão, e agora, principalmente agora no pós-pandemia, não se pode ficar restrito ao que está no rol. Por quê? Porque novas tecnologias vão surgir para o tratamento da saúde do recuperado pós-Covid. E novas tecnologias vão surgir e haverá necessidade de atendimento a essas pessoas que deixaram de buscar, que não tiveram segurança para fazer o tratamento. Então, eu estou falando de duas coisas: aumento da demanda pelos doentes crônicos que sofrem de doenças crônicas não transmissíveis, e estou falando de novos procedimentos, novos tratamentos que vão surgir para os recuperados da Covid, ou então para o agravamento de patologias que não foram tratadas. São dessas duas coisas que estou falando, e essas duas situações não podem esperar 2 anos. Por quê? Porque o SUS não é bagunça. E o SUS tem uma comissão que faz uma análise ultratécnica para a incorporação de novas tecnologias, e demora 180 dias. Então, a minha crítica ao rol é a questão de equiparar a Conitec, que é uma outra conversa que nós vamos ter um pouquinho mais para frente, mas neste momento que as operadoras de plano de saúde acordem, né, e vejam se elas receberam e não gastaram, se a sinistralidade foi lá embaixo, por que não aproveitar isso e fazer e trazer essas novas tecnologias e cuidar da saúde da pessoa, porque as pessoas vão precisar. Então, tem duas questões: a questão do aumento da demanda e a questão dos novos tratamentos que vão surgir. Creio que a questão dos novos tratamentos, doutora, a ANS ela incorporou, né, os exames do Covid, ou incorporou também 6 exames, e agora também incorporou recentemente o exame sorológico, né? Eu até achei uma decisão acertada da ANS no que diz respeito a incorporar posteriormente a uma decisão favorável na justiça, né? Porque anteriormente tinha uma liminar que determinava isso coercitivamente para a ANS fazer essa incorporação, e posteriormente a ANS ela derrubou essa liminar, e depois ela foi deliberadamente, né, sem pressão, sem coação de ninguém, foi lá por ela mesma, foi e implantou a questão do exame sorológico. Mas você falou a fala na questão de utilizar esses recursos hoje, vamos dizer assim, economizados para instituir novas tecnologias.
eu vou bater de novo na questão da demanda represada, né? Essa demanda vai vir. Então, se o beneficiário ele não passou agora, ele vai passar posteriormente e essa conta vai chegar às operadoras. Outra questão também, continuando a minha fala aqui, para a gente não se estender muito, é a questão da telemedicina. Oi, doutor Tales? Né, doutor Silas? Acabou, mas eu não saí nem do primeiro tópico ainda, pô. A doutora Marli tomou aí muito tempo. Mas, enfim, deixa eu só concluir aqui rapidinho, vou passar bem rápido na questão da telemedicina. A telemedicina chegou aí para ficar, infelizmente, com essa pandemia, né? E é outra coisa também que vai aí onerar os contratos de prestadores, né, doutor Tales? Prestadores como a operadora, a questão dessa nova tecnologia que foi incorporada, e aí a Lei 13.989, ela deixou aí a cargo do Ministério da Saúde e também dos órgãos de classe para normatizar de acordo com cada peculiaridade de cada profissão aí que lida na questão da saúde, né? Outra coisa também que eu queria falar aqui é a questão dos ativos garantidores que foram liberados e tiveram pouca adesão das operadoras, né? Que a ANS ela aí jogou aí para a sociedade e falou assim, ó, tô liberando aí um valor para as operadoras passar aí essa pandemia, mas na verdade tinha outras contrapartidas aí que deixava inviável essa questão da utilização dos ativos garantidores. A operadora ela ficava obrigada a assinar um termo de compromisso que ela deveria renegociar todos os contratos individuais e os contratos coletivos abaixo de 30 vidas para não poder cancelar esses planos, mesmo por inadimplência na questão aí durante a pandemia. E também outra coisa é pagar o prestador. Então, houve uma baixa adesão e eu queria só reforçar essa medida também adotada pela ANS. Outra questão também, que eu já falei aqui, a doutora Marli me fez antecipar, foi a questão da inclusão dos exames, né? Os exames foram incluídos no rol de procedimentos, foram atualizados, doutora Marli, aí antes do tempo, né? Antes de 2 anos. Então, aí foi uma coisa aí que é excepcional, né? Nesse período que nós vivemos. E aí, para finalizar a minha fala, é a questão dos reajustes. Nossa, essa questão dos reajustes aí que foram suspensos, né? Na verdade, houve uma pressão do Congresso. O Congresso Nacional, né, na pessoa do seu presidente, o Rodrigo Maia, ele pressionou praticamente a ANS para determinar. A ANS fez, numa plena sexta-feira, uma reunião extraordinária justamente para suspender aí esses reajustes aí. Eu não citei a senhora ainda, viu, doutor? Para suspender esses reajustes. Mas eu devo falar que eu também eu participei de um abaixo-assinado junto com as entidades de defesa do consumidor, PROCON Nacional, o Fórum das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e Ministério Público. Eu tenho uma ONG de defesa do consumidor, então eu assinei um abaixo-assinado e nós fomos lá pressionar o Maia também, para ele pressionar as operadoras. Perfeito. Doutor Silas, tá. se o senhor me permite, eu pelo que eu estou vendo aqui, essa questão do reajuste, essa questão da demanda represada, essa questão da economia que, a princípio, as operadoras estariam fazendo, como a doutora Marli mencionou, eu acho que vai ser uma questão que vai ser bastante polêmica. Eu já vi aqui pelo chat que vão ter várias perguntas. Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, deixar para tratar essa questão já no segundo momento, que aí a gente já, com a participação de todos, e agora a gente daria a oportunidade para o doutor Tales trazer um pouco a visão do prestador de serviço, e depois voltamos para o debate, porque eu acho que o debate vai ser realmente acalorado, né? Inclusive, já tem uma pergunta, doutor Silas, da doutora Lidiane,
que ela traz aqui, ela pergunta a questão da sinistralidade, né? Eu acho até, doutora Lidiane, que depois a gente pode conversar sobre isso, porque a questão do aumento anual, né, que seria aquele aumento anual dos planos de saúde, ele normalmente é por ocasião do aniversário e ele é de forma anual. Mas existe sim, como você, e o doutor Silas pode até falar melhor do que eu, mas existe sim como as operadoras verificarem a questão da sinistralidade trimestral e, salvo engano, de fato, até por conta desse esvaziamento das unidades hospitalares, de fato, houve uma baixa da sinistralidade nesse segundo trimestre de 2020. Mas isso também é um pouco mais complexo, porque, como o doutor Silas falou, tem uma demanda represada e essa fatura vai chegar mais para frente. Mas, assim, vamos deixar para conversar sobre essa questão, se vocês estiverem de acordo, depois que o doutor Tales trouxer a visão do prestador de serviço, que a gente tenha a oportunidade de fechar já e tentar alcançar todos os pontos. Perfeito, perfeito. Doutor Bernardo, posso só sugerir uma coisa? Claro, doutora Marli. Vamos fazer uma live só sobre reajuste? Eu acho que vale muito a pena, doutora Marli, porque... Com a ESA de São Paulo, né, doutor Bernardo? Aí já junta as duas ESAs. Excelente, podemos fazer um programa em conjunto, eu acho que vai ser sensacional. E eu acho até, doutora Marli, que a gente vai falar mais para frente, porque não só a questão do reajuste, mas muito se falou e muito se tentou, através de ações civis públicas, suspender a própria cobrança do plano, né? Então, essa questão aí eu acho que está toda em volta e eu acho que a gente vai poder finalizar. Eu acho que uma live foi muito bem sugerida pela senhora, doutora Marli. Tem muito tema aí para a gente falar. Vou pedir licença para passar, então, a palavra do Dr. Tales, para que ele possa trazer também um pouco a visão dos prestadores de serviços, que também passam por um momento, no mínimo, singular, né, em razão dessa pandemia. Boa noite a todos os presentes no evento. Um prazer novamente, doutor Bernardo, receber um convite seu. No ano passado tivemos uma palestra presencial e agora nesse novo normal, sempre um privilégio. Também é um privilégio estar compartilhando do conhecimento junto com a professora Marli, foi minha professora também, muito feliz de estar com a professora, o doutor Silas também, conhecimento vasto na área de plano de saúde, trabalhamos no mesmo grupo. Cumprimento todos que estão presentes aqui, na pessoa do doutor Luigi, meu líder jurídico aqui, e os amigos que estão aqui, o Cristiano, a Lidiane, já vi que o chat está pegando fogo, né? Esses amigos nossos, doutor Bernardo, são terríveis, sabe? Mas então vamos lá. Eu vou trazer uma visão um pouco diferente, algumas reflexões diferentes. Eu não quero entrar no embate, eu quero passar umas reflexões diferentes do que eu vi nesse impacto. O impacto da pandemia na vida, na sociedade, na profissão, no emprego, todos nós sentimos um pouco, né? Uns mais, outros menos, dependendo da região que você esteja. Agora, impacto a médio e longo prazo na saúde é inimaginável. A gente ainda não sabe o que vai acontecer em todos os players, tanto consumidores, prestadores, planos de saúde. A gente não sabe como que vai ser isso. Eu vou fazer uma alegoria, meus amigos falaram de carro, eu tinha essa alegoria na cabeça. Pensa num carro, numa autoestrada, numa velocidade razoável, andando bem. E, de repente, ele tem que frear abruptamente por causa de alguma coisa que o impede. Esse ato de frear tem várias consequências, tanto físicas quanto no carro. Física, ou seja, a pessoa estava vindo uma velocidade e freia. Ela sente no seu corpo físico uma anormalidade. No carro também tem algumas consequências, né? O carro diminui a velocidade, você tem que cambiar, olhar nos retrovisores. Para você recuperar a velocidade, você vai gastar mais combustível. Bem, o que eu quero te dizer para você é o seguinte, queira ou não, falando bem ou não, a saúde no Brasil, ela vinha andando. Todos os players estavam andando. Todo mundo estava andando, consumidores, plano, prestadores, clínicas, médicos, todo mundo andando. De repente, tudo parou. E isso causa um impacto. O primeiro impacto agora, olhando para os prestadores que eu vou falar para você, é que houve uma baixa de 60% na capacidade, na ocupação dos hospitais. No grupo que eu trabalho, teve hospitais que caiu para 20% a ocupação. Isso eu estou falando de público e privado. Teve hospitais privados que fecharam, que não aguentaram.
Houve o que também? Você reduzindo a sua ocupação hospitalar, você reduz o quê? Você reduz receita. Sendo que a saúde, meus dois amigos aqui palestrantes, a saúde é cara. A saúde é cara. É cara para o consumidor pagar. É cara. Nós sabemos o preço dela. Então, à medida que o custo da saúde sempre foi alto, a receita está caindo para os hospitais, tanto os públicos quanto os privados. E aumentou, na verdade, porque os hospitais tiveram que contratar profissionais mais especializados por causa da pandemia, equipamentos mais especializados, ventiladores, que foi tão famoso, né? Esse equipamento tão famoso que era raro encontrar, né? Custava R$20 e depois, na pandemia, estava custando R$200 mil. Leitos, tudo isso causou o quê? Diminuição na receita, aumento ainda mais dos custos. Esse foi um impacto, um impacto que teve a pandemia. Os cancelamentos dos procedimentos eletivos, ou seja, também causou um outro impacto. Nós sabemos que a maioria, ou grande massa dos hospitais, são corpo clínico aberto. O que isso significa, doutor Bernardo? Significa que, na verdade, o hospital ele aluga a hotelaria, ele aluga a sala de cirurgia, ele aluga os equipamentos dele. Quem traz os clientes, os consumidores, são os médicos, são os cirurgiões dentistas, são eles que trazem, eles fazem parte, eles são players dessa cadeia. Quando se encerrou e cortou os procedimentos eletivos, que nem a doutora Marli falou, muito bem falado, realmente causou o quê? Uma diminuição na renda deles. Eu recebi, de cabeça eu me lembro, da Associação de Cirurgiões, Associação de Médicos de Cirurgiões, Associação de Médicos Anestesistas, Associação de Dentistas Cirurgiões, o quê? Pedindo uma solução, porque a renda deles caiu, como de todo o brasileiro, e muitos que perderam emprego, lá embaixo. Caindo a renda deles, o quê? Não trouxeram, entre aspas, clientes para o hospital. Ou seja, você vai vendo que a engrenagem começou o quê? Começou a parar. Isso afeta todos nós. Por isso que a minha reflexão é mais fazer todos nós pensarmos no passivo do Covid. E para terminar, terminar esse primeiro ponto, outro impacto foi o quê? Nos profissionais de saúde diretamente, né, doutor Bernardo? Os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os médicos, as pessoas da limpeza, todo mundo que trabalha direto com o Covid. Eu tive pessoas que eu conheço, colegas, que faleceram com o Covid, que era da área médica. E realmente vieram a óbito com isso. Ou seja, houve um impacto social também. Essa foi a primeira onda, eu acredito. A segunda onda veio um pouco no estudo que a doutora Marli iniciou a falar. Eu também estudei, eu vi um estudo dizendo o seguinte, eu achei bem bacana. O Covid não curou as outras doenças, doutor Bernardo. As outras doenças existem. As doenças crônicas, elas ainda estão aí. Os AVCs, tantas outras doenças, elas estão. Só que a população começou a não ir para o hospital, começou a não buscar seus diagnósticos com antecedência. Isso eu entendo como o Dr. Silas é uma demanda reprimida. Realmente é uma demanda que posteriormente vai vir. E essa demanda reprimida vai causar um impacto. E aí eu volto para vocês na alegoria do carro. E é um impacto diferente, né, Dr. Silas? É um impacto no que a pessoa, em vez de ela pegar um diagnóstico cedo, né, e ter um tratamento mais leve, ela vai vir num momento o quê? Mais crítico. Que vai ser um quê? Um custo mais caro para o plano de saúde, um custo mais caro para a saúde privada e pública. Realmente, esse vai ser um outro impacto que a gente, possivelmente, eu já estou sentindo que ele está vindo e ele vai vir muito mais no ano que vem. Houve para mim, doutor Bernardo, eu achei que houve um legado positivo, você pode falar do Covid, um legado positivo que ocorreu foi com relação à telemedicina, que estava muito embrionária, lembra? E realmente houve um avanço nisso. Só que eu vou deixar depois aqui minhas pesquisas no chat, de onde eu tirei minhas pesquisas, e eu achei um estudo muito interessante. Eu sou a favor da telemedicina, o Dr. Silas acho que vai falar um pouco mais sobre isso, ou em um outro evento. Sou a favor da telemedicina, acho que a telemedicina é boa, mas principalmente na atenção primária. Nas doenças crônicas ela não faz muita diferença, mas na primária sim. E eu achei interessante, só para reflexão, eu vou deixar o link desse estudo de um pessoal pós-graduado da USP, da Faculdade de Medicina, dizendo que ainda hoje não está provado o benefício socioeconômico da telemedicina. O título do trabalho deles é Telemedicina, onde estão seus benefícios socioeconômicos? Realmente, a gente não tem que pensar em só socioeconômico, tem que pensar no benefício da saúde do beneficiário, do consumidor, sim.
Mas o socioeconômico para os seus prestadores, teve redes grandes, eu não vou ficar citando o nome de hospitais grandes, que estão investindo pesado na telemedicina, mas ainda não tiveram retorno com isso. É uma coisa que a gente pode ver com o passar do tempo. Eu vou para o meu terceiro impacto, indo mais para o término da minha fala, que eu coloquei como impacto sistêmico, e aí eu tirei da ANAP, do relatório da ANAP anual, que eu vou colocar no chat para você também, um estudo que é muito alto. E aí eu fecho, acho que a conversa com o Dr. Silas e com a dona Marli, de todos os players, né? Olhar a saúde como macro, olhar a saúde como completo. O relatório diz o seguinte, voltando a pensar na alegoria do carro, né? Quando parou o carro, ele tem que retomar a força dele. Houve uma redução, um aumento da permanência do paciente no leito, que se diz isso, redução do giro de leitos. Mas, Thales, o que é isso, redução de giros de leito? A redução, a permanência maior do paciente no leito é ruim tanto para o paciente, doutor Bernardo, que ele sofre mais riscos de doenças, de infecções. Quanto mais o paciente for embora do hospital, é melhor para ele, para a saúde dele, quanto também para a saúde. A saúde fica mais cara, quanto mais a pessoa fica dentro do leito. Por isso que a gente fala em giro do leito. Tem que girar o leito. E um dos impactos da pandemia foi isso, um aumento da permanência no leito. O outro impacto, e esse eu achei crítico, como eu falei para vocês, em média, diminuiu para 60% a ocupação dos hospitais, em média. Só que reduziu em média 30% do lucro dos hospitais, de receita dos hospitais. E eu estou falando aqui, doutora Marli, doutor Silas, doutor Bernardo, estou falando de 15 bilhões de reais. E não é a grande cooperativa, não é a rede médica que perdeu, não. A população perdeu. É 15 bilhões de reais que não estão investidos na saúde, na medicina de evidência, nas descobertas de curas, de procedimentos, que a sociedade está perdendo como todo, todos nós que perdemos com isso. É um impacto muito grande. Aumentou em 30%, em 200% e 300% o custo das EPIs, né, que realmente tem que garantir a segurança do funcionário. Então, aumentou os equipamentos deles. Isso entra naquilo que a gente falou no começo. Reduziu as receitas, aumentou, já era alto e aumentou mais ainda o custo. Olha o impacto que isso está sofrendo. Aumentou em 20% e 30%, diminuiu, queda de 20% e 30% das internações de doenças crônicas, como a doutora Marli falou. As pessoas mudaram, eu não vou buscar, eu tenho medo de ir no hospital. Isso vai causar um impacto quando eles forem em busca desse hospital. Ou seja, vai ter um gargalo ali dentro. Quando todo mundo voltar, essa demanda reprimida, vai ter o quê? Um gargalo. Não vai ter leitos para eles. Isso encarece a saúde como todo. Encarece para o plano, encarece para o governo. Isso vai para os impostos, para o consumidor. É ruim para todo mundo. Bem, resumindo, aumentou a urgência, caiu 40% a urgência e emergência nos hospitais e aumentou em 30% a mortalidade. Isso foi péssimo. Eu digo isso, concluindo essa terceira parte da minha fala, que há um passivo do Covid, doutor Bernardo, e a gente vai ter que discutir isso com todos. Vai ter que discutir o plano de saúde, o consumidor, o prestador, a política, todo mundo. É um passivo nosso, brasileiro, que a gente vai ter que discutir. Eu termino com a reflexão com o impacto jurídico, eu não podia falar tinha que falar alguma coisa jurídica, 2 pontos simples. Eu achei que a Justiça mandou muito bem na questão, acho que foi a professora Marli que citou alguma coisa sobre isso, o STF, logo no começo do Covid, houve um grande medo dos hospitais privados, aquela requisição dos leitos e dos equipamentos, né, da área do público para o privado. E como que vai receber isso? Como que vai ser pago isso? Quando ia pagar isso? A situação já estava crítica financeira para os hospitais e se preocupou mais ainda. Mas o STF mandou muito bem e falou que sim, se fosse necessário, teria que ter requisição, só que quando? Com fundamentado e com motivação, ou seja, não ia ser de qualquer maneira. Isso mandou muito bem. A minha crítica ao judiciário, eu falo a mim, a todos, o judiciário, que ainda nós precisamos melhorar muito, que aí eu vou bater um pouco de encontro com a doutora Marli, mas aí depois ela vai me rebater, se Deus quiser, né, dona Marli? Claro, claro! A questão tanto dos procedimentos ainda não englobados nos protocolos do SUS, quanto os medicamentos ainda não regularizados pela Anvisa, né? O ministro Marco Aurélio, ele é da tese de que, independentemente do procedimento estar no protocolo do SUS ou não, tem que cobrir
o paciente, para o consumidor. Eu sou mais da linha do ministro Barroso e do Alexandre de Moraes, que eles acham que não, que um procedimento tem que, para ser coberto, ele tem que estar no mínimo no protocolo SUS. E eu termino com uma experiência que o Dr. Silas teve comigo um tempo atrás, que a gente trabalhou num medicamento que foi liberado em liminar por um beneficiário, sem qualquer tipo de junta médica, uma segunda opinião médica, só com uma receita de um medicamento que não estava cadastrado na Anvisa, o Dr. Silas lembra. O juiz de primeira instância o medicamento custava R$300 mil. Foi pago o medicamento pelo plano, tudo certo. Mas primeiro ciclo. O primeiro ciclo. O primeiro ciclo. E nós agravamos para o tribunal enrolou, não queria botar a mão, né, doutor Ciro? A gente ia despachar, o desembargador não decidia, ficou quase 2 anos para decidir. Eu falei, não vai botar a mão. Porque realmente eu tinha um feeling que não ia passar. E depois o STJ teve aquela decisão, né, que em regra tinha que ter o registro na Anvisa, né, para ser coberto o medicamento. Resumindo, a beneficiária, ela recebeu o medicamento, só que ela perdeu a ação e vai ter que pagar para o plano de saúde R$300 mil. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar. Eu sou a favor da vida, doutora Marli. Eu acho que se for para salvar a vida, tem que salvar a vida. Mas nesse caso, a liminar foi sem qualquer tipo de segunda opinião, né, doutor Silas? Foi sem qualquer tipo de junta médica, um médico deu uma simples receita, falou que era necessário e foi isso que aconteceu. Bem, eu resumi bastante, porque eu estava gostando muito da briga, né, doutor Bernardo? A doutora Marli, doutor Silas, eu quero falar com os dois aí. Vamos reabrir, né, doutor Tales? Vamos reabrir. Eu, inclusive, quero deixar todos muito à vontade para quem quiser fazer perguntas. Se quiser, inclusive, fazer pergunta de forma oral aqui no chat também, sintam-se à vontade, tá bom? Só para a gente fazer de forma organizada, para que todo mundo possa ouvir, entender e para que os palestrantes possam responder. Eu confesso que estou aqui entusiasmado aí com o debate que está por vir. Lidiane, você tinha feito uma pergunta. Você quer fazer aqui de forma oral? Posso fazer. Eu até... Boa tarde, boa noite já, né? Desculpa. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane Mazzoni, eu sou advogada em São Paulo, conheço os doutores Tales e Silas, conheço vários colegas daqui. Eu sou mestranda na Faculdade de Medicina da USP, em Saúde Coletiva. Meu tema de dissertação é judicialização, sobre o enfoque da regulação da ANS. E eu sou membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da Seccional de São Paulo e já coloco à disposição, que vocês falaram para fazer um debate, não sei se a ESA vai ter uma resposta tão rápida quanto a minha aqui, colocando a nossa comissão à disposição e convidando todos a participarem das reuniões. Elas são abertas, agora que nós temos essa facilidade de tudo tele, então a gente consegue ter o maior debate com os colegas de fora. A minha pergunta, na verdade, nem é uma pergunta, essa é uma colocação que eu queria até discutir, que ela é bem mais técnica do que esses debates superficiais que a gente vem vendo sobre reajuste, porque, na verdade, eu participei das discussões das câmaras técnicas da ANS sobre essa questão específica do reajuste. Como foi para as grandes operadoras? Foi enviado um formulário para elas se manifestarem sobre como estava o fluxo de caixa. Para as menores, foi feita uma reunião com 80 pessoas online e quem quisesse falar, falava. E todo mundo falou, não, o fluxo está ok. Mas, assim, a gente não consegue medir sinistralidade por fluxo de caixa, sabe? É uma coisa muito séria. Sinistralidade, ela envolve despesas administrativas. A gente sabe que as despesas assistenciais não são medidas mês a mês, porque a gente tem um período de pagamento de cerca de 60 dias para os prestadores. Então, assim, eu queria entender qual é esse conceito de sinistralidade que a ANS teve. Eu até estou olhando a nota técnica que fundamentou aqui a decisão da ANS, porque é muito simples você fazer a cortesia com chapéu alheio sem fazer uma consulta pública com a sociedade civil para ver se essa era realmente a necessidade desse momento, que foi o que foi feito com a cobertura dos procedimentos relacionados à Covid. Inicialmente não foi dada a cobertura integral, aí teve uma ação judicial, em seguida a ANS se propôs a fazer uma consulta pública e nesse momento ela teve a resposta que ela precisava da sociedade.
Então, a minha crítica é como a ANS sabe que isso é sinistralidade? Se ela fez uma pergunta sobre fluxo de caixa para as operadoras e sofreu uma pressão política, mesmo sendo uma autarquia independente. Então, é esse questionamento que eu faço, porque eu vejo que todas essas questões que a gente está analisando de Covid, elas são relacionadas à falta de postura da ANS frente às questões de saúde. Ela cada dia está mais enfraquecida. Então, eu queria entender, principalmente do Dr. Silas, que falou um pouquinho mais de ANS, teve menos oportunidade para falar também, o que ele entende dessa falta de postura da ANS de regulamentar o setor, de ser o órgão técnico necessário para discutir esse tipo de questão. Porque o que a gente tem hoje é a ANS sofrendo pressão política do Congresso e pressão da judicialização. Tanto do Poder Judiciário, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, Silas. Obrigada, gente. Foi ótimo o debate. Perfeita a sua fala, Lidiane. Sua, né, Silas? Só deixou... A Lidiane foi bem amiga sua, né? Uma pergunta... Bem isso. Não, realmente, eu corroboro com a fala da doutora Lidiane na questão da omissão da ANS. A ANS ela é omissa nesse sentido. Só que a ANS ela não tinha que ser partidarista. Ela tem que... Qual que é a função da ANS? A função da ANS não é ser um PROCON. A função da ANS também não é ser um instituto ou uma instituição que vise o benefício das operadoras. A função da ANS é clara, estipulado pela 9961, que é regular o mercado. A questão é regulação do mercado. Ela tem que ser o órgão técnico que regule o mercado, não jogar para as torcidas, né? Então, essa questão do reajuste... Perfeito, doutora. A sua colocação está perfeita. Por quê? Porque a sinistralidade ela não é medida só em 3 meses que houve o boom da pandemia. Ela veio uma sinistralidade alta, ela teve um histórico de sinistralidade alta anteriormente. E como que vai equacionar isso? Como vai equilibrar essa questão? Vai ter uma alta agora de novo. Sim. Então, esses 3 meses aí de pandemia mais aflorada, houve uma diminuição? Sim, houve. Contudo, vai vir e, contudo, já teve uma sinistralidade alta. E essa sinistralidade, principalmente a questão do reajuste, que vai impactar no reajuste, ela não é medida apenas em 3 meses, ela é medida ao decorrer do ano. Então, para a gente tentar averiguar todos os períodos, não apenas um período só. Eu não vou recortar o calendário em 3 meses do boom para fazer um diagnóstico de sinistralidade baixa. Não, eu tenho que pegar todos os componentes, todas as peças. Então, foi uma colocação muito boa essa sua, doutora Lidiane, na questão da sinistralidade, porque ela vinha uma sinistralidade alta, teve uma queda, mas houve também uma demanda reprimida. Eu não sei, nós não sabemos como que vai ser o pós-pandemia. Todas as perspectivas para um aumento, e um aumento aí para mais de histórico, né, na sinistralidade, e com certeza as operadoras, agora eu vou corroborar ali com a fala da doutora Marli, né, doutora, só para a gente não ficar só no embate, as operadoras elas têm que se preparar sim com esse... vamos dizer, essa diminuição nesses 3 meses, tá? Nesses 3 meses da pandemia, da sinistralidade, eu acho que ela tem que se preparar sim, porque o boom vai vir lá na frente e com certeza pode ser que muitas não se sustenta, né, nessa questão. Passo a palavra para você, doutor Bernardo. Doutora Marli pediu a palavra, né? Pode com a palavra, doutora Marli, fique à vontade. Apesar da doutora Lidiane não ter me dirigido à pergunta, mas eu vou responder, mas eu gostaria de falar. A questão é a seguinte: a sinistralidade para nós, consumeristas, para nós consumidores e para os tribunais, é uma caixa de Pandora.
Como se calcula a sinistralidade? Quem calcula a sinistralidade? Então, o que nós temos visto é que, de fato, existem várias maneiras de se calcular tecnicamente a sinistralidade. Tem alguns cálculos que são verdadeiros autuariais e que você precisa, de fato, de ter conhecimento técnico para calcular. Mas o que não se pode é, em nome desse cálculo, que é absolutamente técnico, você inserir essa tal sinistralidade no cálculo do reajuste sem dizer para o consumidor de onde vem. Tem algumas resoluções da ANS determinando que seja enviado para o consumidor a maneira como se faz esse cálculo. Então, seja qual for a maneira o método que a ANS utilizou, acho que eles têm que vir a público mesmo e dizer. Porque se eles não vierem a público e não dizerem, olha, me enganei, olha, essa sinistralidade foi um cálculo simplista, envolve mais, ou então, o que eles podem dizer é, dada a excepcionalidade do tempo de pandemia, essa sinistralidade, esse índice de sinistralidade que eles criaram, né, os órgãos técnicos lá da ANS, eles criaram o índice de sinistralidade. Só vale para os tempos de pandemia. Creio eu que possa ser uma das alternativas trazidas pela ANS. Como nós vivemos em tempos em que as questões são muito técnicas e os contratos foram todos muito alterados, então, creio eu que a sinistralidade marcada por essa época de pandemia trazida pela ANS seja uma sinistralidade da época de pandemia. Mas cabe à ANS dizer que cálculo foi esse, porque eles apresentam na nota técnica, eles apresentam até o cálculo do índice de sinistralidade e demonstram por A mais B como eles chegaram lá. Tem que dar uma olhadinha lá na nota técnica que está no site da ANS. E também, é pena que a doutora Lidiane tenha saído, mas eu gostaria muito de conhecer esse estudo da doutora Lidiane que ela faz lá na Faculdade de Medicina. Eu não saí não, eu só desliguei minha câmera. Ah, tá. Eu gostaria muito de conhecer esse seu estudo, porque o meu pós-doc lá na São Francisco vai ser sobre as cláusulas abusivas de planos de saúde. Então, e a atuação da ANS perante as cláusulas abusivas nos planos de saúde. Então, eu já estou tratando desse pós-doc, já tenho esse convite, já estou apresentando esse trabalho, nós vamos ter grupos de estudos lá, enfim, vai ser um pós-doc muito, muito ativo lá na São Francisco. Eu faço questão, ainda mais que você é da Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Direito Médico da OAB, né? E eu sou lá da ESA, de São Paulo, eu tenho uma pós de Direito Médico lá. Então, vai ser um prazer se a gente conseguir fazer esse trabalho junto, e ainda mais que nós vamos chamar o pessoal do mestrado de tudo quanto é lugar para vir trabalhar aí nessa pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa de campo com as cláusulas abusivas nos fóruns, enfim, vai ser um trabalho bastante promissor. Espero contar com a doutora lá. Claro, conte comigo. Em relação, doutora Marli, a essa questão do reajuste, doutora Lidiane, eu confesso que eu realmente concordo com o doutor Silas quando ele fala que a atuação da nossa agência recentemente, em tempos difíceis de pandemia, tem sido uma atuação muito mais política do que técnica. E eu acho isso realmente muito preocupante, até porque ela toma essa decisão, traz o comunicado de suspensão do reajuste, mas deixa totalmente obscuro como é que vai se dar essa recomposição no próximo ano. E a verdade é o seguinte, até pelo princípio do mutualismo, a gente sabe que se a conta não fechar, é ler do engano achar que isso não vai voltar contra os próprios beneficiários, né? Então, até que ponto essa decisão de reajuste, realmente, nesse momento, da forma como foi tomada, ela foi acertada? Eu tenho as minhas dúvidas.
E aí, só fazer uma consideração também em relação até essa questão que a doutora Marli falando, que a gente fala muito, né? E é impressionante como parece que o STJ tem nos ouvido e a jurisprudência tem mudado, né? Até o ministro Salomão trouxe aí vários aspectos importantes da questão da judicialização da saúde, entre elas a questão do rol, que eu vou pedir todas as vênias, doutora Marli, para divergir da senhora e acompanhar o Silas, que eu também acredito que o rol tenha que ser realmente taxativo. Mas, em tempos de pandemia, o que a gente acompanhou com muita preocupação aqui era a questão da judicialização da saúde. E a gente viu inúmeras ações civis públicas sendo distribuídas no Brasil todo, em que se pediu, inclusive, a suspensão do pagamento. Não só a questão da suspensão do reajuste, mas a suspensão do pagamento. E a gente acompanhava isso com muita preocupação. E o judiciário, por incrível que pareça, que gosta de meter o bedelho, a mão nessas questões, ele pelo menos ele se afastou, né? E deixou para a agência assumir esse protagonismo e ela fez assim dessa forma que de fato eu também concordo com o doutor Silas e com a doutora Lidiane, pouco técnica, mais política e talvez não muito acertada quando traz essa questão do reajuste com tantas omissões e lacunas, especialmente na questão dessa recomposição, como é que vai se dar ano que vem, né? Doutor, só corroborando com sua fala e criticando a ANS, que eu acho que aqui uma coisa que a gente concorda aqui é que a ANS ela está um pouco omissa e que ela está deixando a desejar em alguns aspectos. Só para você ter ideia, a maioria aqui, eu acho que todo mundo aqui, a maioria é advogado ou acadêmico de direito, sabe que para você mudar uma resolução, mudar uma resolução, né, em si, um normativo, essa palavra certa que eu queria usar, você teria que ter um normativo maior ou de equivalência, né, para mudar esse normativo. E incrível que a ANS determinou isso através de uma reunião extraordinária, depois ela soltou um comunicado no seu site, depois soltou um outro comunicado explicando o comunicado anterior, depois soltou um FAQ e só depois soltou uma nota técnica, mas para você normatizar mesmo, eu acho que deveria ser uma normativa mais equivalente, né? Uma normativa que poderia fazer luz aquilo que ela estava propondo. Então, realmente, a ANS ela jogou para a torcida nessa questão dos reajustes, não teve base técnica nenhuma, não se sabe como que vai ser essa recomposição, ela só falou que vai ter a recomposição, mas não se sabe como que vai se dar e infelizmente, essa questão provavelmente vai recair, doutora Marli, para cima dos consumidores, entendeu? Os consumidores vão ficar sobrecarregados nas questões... E nós vamos judicializar? Ora, é simples, a resposta é simples. Então, mas o problema aqui não é tem que ser... Está sendo paliativo, né, doutora? Essa situação. A gente tem que resolver o problema no nascedouro, não é simplesmente você tentar medidas paliativas, porque a justiça ela vai verificar caso a caso, ponto a ponto, mas não vai resolver o problema na sua raiz. Então, são coisas assim que eu acho que todos os atores aí poderiam pensar, né, nessa questão e tentar entrar num consenso para a gente tentar sair dessa aí da melhor maneira possível, né? Ô, doutor Bernardo, acho que tinha uma pergunta, acho que o Bruno ia fazer uma mas pergunta. Mas antes, doutor Bernardo, eu fui citado em verso e prosa por você, doutor Tales. Como é que fica essa história? Não, pode falar, doutora Marli. Daqui a pouco a gente chama a pergunta do doutor Bruno, mas pode se manifestar, por favor. Obrigada, agradeço bastante. Bom, quanto à questão do rol, viu, doutor Bernardo, que você falou, que você concorda, tem que ser taxativo, etc. Só tenho que esclarecer uma questão. Essa questão do rol, ela é decisão de uma turma do STJ. Tá bom? Uma turma. Então, se você tiver o azar de cair o seu RESP lá nessa turma, aí
ele vai considerar que é taxativo, mas não se preocupe não, viu? Já tem as entidades, já tem um movimento aí para entrar com repetitivo, e a nossa sorte é que a gente pode no repetitivo até você espera cair na turma que você quer, daí você pede o repetitivo e aquele cara lá acaba sendo o relator, né? Então, nós estamos esperando cair com o cara certo e vamos entrar com repetitivo, sim, porque aí vamos decidir, porque outro dia eu peguei uma decisão do Sanseverino, ele está bravíssimo com o Hall. Peguei outra decisão do Belize, ele bravíssimo com essa decisão do Salomão. O Sanseverino bravíssimo, o Marco Aurélio Belize também bravíssimo com essa decisão. Quer dizer, tem que definir, tem que dar segurança, né? Tem que dar segurança. Eu não sou a favor da farra do receituário, não sou a favor. O que eu sou a favor é de não deixar, por exemplo, eu peguei outro dia aí um medicamento que já está no rol há tempos, já está já tem autorização da Anvisa, já está no rol há tempos, a operadora negou porque diz que não faz parte das diretrizes de utilização. E quando eu fui ver na DUTS, é a mesma coisa, ela não negou por negar. Então, quer dizer, é um absurdo isso, o que as operadoras precisam ver qual é o seu papel na saúde suplementar. Eu sei que a operadora de plano de saúde, ela não é instituição filantrópica. Uma coisa é a saúde complementar, que tem preferências em instituições filantrópicas. Uma coisa é a saúde complementar, outra coisa é a saúde suplementar. Saúde suplementar, elas são sociedades, são sociedades anônimas. Ou seja, não são sociedade anônima, elas são sociedades empresariais, desculpa, usei o termo errado, elas são sociedades empresariais. E como sociedades empresariais, elas comercializam, elas têm como atividade a comercialização de produtos e serviços. E esses produtos e serviços são os produtos e serviços de saúde. Então, as operadoras de plano de saúde, elas não são obrigadas a fazer caridade com o chapéu que alguém aí forneceu. Por exemplo, o presidente da Câmara quis fazer lá a sua política, etc., e pressionou os planos de saúde, e o pessoal lá da ANS, como ocupam cargo comissionado, foram lá e aceitaram a pressão. Mas o que eu acho bem interessante nessas discussões que eu travo quando eu travo com operadoras, com plano de saúde, com a própria ANS, outro dia eu tive uma briga de foice com a ANAC, foi uma briga feia mesmo que eu tive numa audiência pública com a ANAC. O que eu acho interessante disso é assim, quando a operadora, quando o segmento é beneficiado por uma regulamentação da agência reguladora, está tudo bem, a agência reguladora presente. Agora, quando o segmento não é beneficiado por uma normatização da operadora, aí a operadora está falhando. Então, neste momento da pandemia, eu acho que a ANS não está fazendo mais que obrigação. A ANS não faz mais que obrigação de acompanhar, porque o que eu disse os planos de saúde, eu sei, entendo, são sociedades empresariais, mas elas exercem uma função de suplementar a saúde pública, né? Então, eles cuidam de gente, é saúde. O produto que eles comercializam são produtos para cuidado da saúde. É óbvio que ninguém é obrigado a ter plano de saúde, tanto é que 250 mil a menos pessoas, como disse o doutor Tales, deixaram de ter plano de saúde, não aguentaram pagar, não é? Então, o que eu penso é assim, se no momento em que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no momento em que ela aceita
todos os tipos de pressão possíveis e imagináveis. Por exemplo, eu nunca utilizo nenhum estudo do Instituto de Saúde Suplementar para nada. Para nada. É como se você pegasse um estudo da Confederação dos Bancos, etc., para você utilizar como base, né? Agora, para essa fala aqui, eu estou utilizando esses dados que a ANS trouxe, mas são dados de um mês, de agosto. Ela tem dados de vários meses aí, que segundo os índices que ela criou, são capazes de medir, mas algum tipo específico de sinistralidade. Mas, enfim, pessoal, era isso, que era essa minha intervenção, só falando que o rol, ele taxativo ou meramente exemplificativo, a opinião de uma das turmas só do STJ, as outras turmas já se manifestaram absolutamente contra isso, e a ANS que trate de ser técnica, trate de fazer a sua função regulatória, fiscalizadora e normatizadora. Só isso, porque na maioria das vezes o que você vê é a ANS absolutamente aceitando a pressão do segmento regulador, do segmento regulado, né? E, por vezes, eu fico pensando, será que a ANS não está captada pelo segmento regulado? Mas isso é uma opinião minha, enquanto consumerista, que só vejo a ANS dando paulada na cabeça dos consumidores. Mas, enfim, deixa isso para lá, que isso é mania de consumerista de raiz. É mais ou menos isso, doutora. Doutor Bruno? As multas da ANS, eu não sou tão também radical assim com plano de saúde, mas as multas da ANS são muito grandes. Eu só queria falar dois assuntos. São boas, as multas são boas. Nossa Senhora. Tem que aumentar. Cada uma chega a doer. Dói mesmo. Antes do Bruno fazer a pergunta, só queria falar duas coisas, doutor Bernardo. Eu também sou de acordo com os dois palestrantes aqui também, a questão eu acho que enquanto o STJ e STF não pacificar os entendimentos dele, a gente não acha a segurança jurídica. Eu também sou a favor, acho que é o seguinte, o rol é taxativo ou não? Tem que decidir logo se é taxativo ou não. Senão a gente fica essa briga eterna. Se no STJ e STF já tem a discussão, você imagina os juízes de base, né, juízes de primeiro grau, é mais difícil, fica uma insegurança jurídica, isso é péssimo para a sociedade, péssimo isso daí. Então, sou a favor. Taxativo. Doutor Tales, só fazer rapidinho uma parte, a questão do rol taxativo ou exemplificativo é porque tem uma outra consequência, né? Na saúde suplementar, quase tudo que a gente pensa vai gerar uma consequência. A questão do rol, eu acho que tem muito a ver com aquilo que o doutor Silas falou. Imagina se o rol for exemplificativo, como é que as operadoras vão poder mensurar o risco para poder precificar o processo, o produto, entendeu? Como é que você vai precificar um produto para passar para o beneficiário, para o consumidor final, se você não sabe qual é o risco que você está cobrindo? Então, existe risco total? Essa é a grande, acho que é um pouco mais complexo, né? Sim. Eu acho que é interessante até a fala da doutora Marli, eu vou concordar com ela aqui, na questão da atualização. Pode até se dar uma periodicidade menor, não sei, que tenha um norte nessa questão aí da atualização do rol, mas não tem como você não deixar o rol taxativo justamente para essa questão da precificação, para você ter um norte, para você ter uma base, justamente nessa questão. Mas é uma contribuição, doutora, que a senhora deu, justamente na questão da atualização. Pode ser. Eu acho que é válido. É válido a questão da atualização, se discutir se 2 anos é muito, se 2 anos é pouco, se tem que ser um tempo menor, é válido. Só que você não ter um norte para dar. Quando foi instituído o rol ele engloba, né? Ele garante a subsistência do consumidor, do beneficiário. Ele tenta ali englobar todas as patologias, todos os procedimentos, entendeu? E as operadoras, tem muitas operadoras que praticam, né, extra-rol. Então, elas estão ali e elas precificam isso a mais justamente para disponibilizar esses procedimentos extra-rol. Mas eu creio que
tanto para todos os atores, como eu volto a dizer, seria bom que o rol fosse definido, né, na instância aí na questão da judicialização e também para dar um norte para todo mundo, né? O Bernardo, o Bruno queria fazer uma pergunta, né? Acho que o Bruno queria fazer uma pergunta. Bruno, por favor, fique à vontade. Tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer poder, né, me dirigir aos colegas e aí, diante principalmente da presença aí do Dr. Tales, um grande amigo, Dr. Silas, doutora Lidiane, com quem a gente mantém relacionamentos já de longa data, doutora Marli, a quem a fama e o notório conhecimento jurídico precedem. Muito obrigado pela oportunidade. O doutor Bernardo também tem a oportunidade aqui no Rio de acompanhá-lo. Eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, sou vice-presidente da Comissão de Direito Médico do Instituto dos Advogados Brasileiros, do IAB. Sou membro da World Academy of Medical Law e atuo aí no setor com vocês, né? Nós somos todos colegas, trabalhamos, né, distintamente buscando entender um pouco esse mercado regulado. E hoje, até um pouco antes da gente começar, né, vir aqui para prestigiar o evento dos colegas, eu estava conversando com o Renato Batalha, né, alguns dos colegas conhecem, né, ele é quase assim uma enciclopédia viva, né, do Sistema Único de Saúde, participou ativamente até da criação do sistema, e a gente vinha aí pensando, né, nos 30 anos do SUS, né, que acontece esse ano. A gente tem aí um evento programado para novembro sobre isso lá no Instituto. E me chamou esse debate, me chama a atenção para uma coisa que a gente já vinha ali refletindo, né, da extensão da responsabilidade de cada ator, né? Esses dias nós tivemos a pandemia ao longo desse ano, com reflexos importantíssimos. Temos os 30 anos do SUS, né, que mostrou, né, com todos os seus percalços, que ainda é o sistema mais interessante, mais completo do mundo, porque atendeu a população brasileira, né, com todos os problemas que nós conhecemos, eu não preciso nem enumerar, porque, né, os colegas são todos da área, conhecem também, e cria para a gente, né, e aí tivemos agora recentemente uma decisão em que a União, né, está sendo obrigada aí a cobrir, né, o Zolgensma, né, que é o remédio mais caro do mundo, pelo SUS, né? Então tudo isso chama a nossa atenção e eu divido essa angústia quase acadêmica com os colegas, né, para ouvir aí o comentário dos doutores, sobre o que é a extensão de cada um, qual é a responsabilidade de cada ator, né, nesse relacionamento. Será que a gente precisa repensar o sistema único? Porque, em princípio, a ordem legal indicaria que as operadoras funcionariam num sistema exatamente suplementar, né, para cobrir ali o que foi definido pela legislação. E o que fosse extra-rol caberia de volta ao SUS ou não? Será que nós precisamos pensar um modelo em que um beneficiário passe a ter a sua cobertura integralmente pela cobertura pela operadora ou não? Como esse relacionamento deveria funcionar? Porque, na verdade, nós temos, né, um ajuste constitucional, né? Nós fizemos aquele combinado lá em 1988, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Que encaberá a universalização de coberturas, portanto, ao atendimento integral de todas as demandas em saúde, e autorizamos que o mercado privado explore por meio de concessão, porque o serviço é do Estado, né, explore os serviços de saúde. E aí a gente precisa, então, entender qual é essa extensão para que o legislativo, em algum momento, tome essa decisão. Não caberia, então, né, aí, concluindo também com uma crítica ao judiciário, toda essa celeuma sobre política pública para a saúde. Nós temos um sistema legalista e não de precedente dos tribunais. Mas eu concluo aqui a minha colocação com esse questionamento geral, que evidentemente não há uma resposta nem certa nem errada, defendendo um pouquinho a ANS, já que ninguém defendeu, e eu tenho alguns colegas de lá, de quem tenho muito carinho, né?
para dizer que eles, né, fazem um trabalho de análise de impacto regulatório muito importante para a tomada de decisões. Né? Nós vemos leis muito recentes, inclusive, reforçando essa tomada de decisão. Existem críticas severas, claro, todos os doutores têm razão, mas estamos diante também de uma agência que, felizmente, para o Brasil, funciona. Né? Então, essa é a minha ponderação. Eu abro aí para os colegas, por favor, né, dividir essa angústia comigo. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Da próxima vez, doutor Bernardo, a gente podia chamar até alguém da ANS também aqui, né? Eu acho que iria apanhar mais do que eu, né? Eu sabia que o Bruno ia defender a ANS. Falei, deixa o Bruno entrar um pouco para mudar um pouco o lado, né? Doutora Marli, por favor, com a palavra, a senhora está tendo a palavra toda sua. Bom, doutor Bruno, você levantou a bola sobre um tema que eu tenho que eu tenho me debruçado bastante, que é sobre a questão das centrais reguladoras. Então, no Sistema Único de Saúde, o nosso glorioso Sistema Único de Saúde, até me dói quando eu falo do SUS. Eu sou muito apaixonada pelo SUS, eu gosto muito quando eu lembro, né, dos movimentos que criaram o Sistema Único de Saúde, os movimentos que precederam a criação, né, e, nossa, foi os movimentos populares que inseriram o Sistema Único de Saúde na Constituição Federal. Então, tudo isso me emociona muito, eu fico muito emocionada de falar do SUS. Mas, deixando a emoção de lado e falando de como funciona o nosso Sistema Único de Saúde na sua função federativa, né? Porque o SUS, ele funciona mesmo, de fato, ali no município, mas tem as atribuições do Estado, tem as atribuições da União. Então, imagina, por exemplo, quando um cidadão precisa de um procedimento de alta complexidade, de repente, ele se descobriu, ele foi a um médico particular, aí fez algum exame e descobriu que ele está com um problema seríssimo de saúde e que ele precisa fazer um tratamento, mas ele não tem dinheiro para fazer o tratamento. Onde é que ele vai? Ele vai na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, e lá é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E qual a sua surpresa, para a sua surpresa, a surpresa desse cidadão? Às vezes ele nem acredita que ele tem aqui naquela UBS ali, que parece um barraquinho, é lá que você vai começar o seu tratamento. E para a sua surpresa, ele sai de lá com uma guia e na hora que ele vai fazer o exame, ele vai para um hospital grande de primeira linha fazer o exame, que ele vai para a saúde complementar fazer o exame. Mas como é que ele faz? E a partir de então, esse tratamento grave que ele tem de saúde, ele vai começar a ser tratado em hospitais grandes, hospitais de ponta, mas como é que funciona isso? Como é que o Sistema Único de Saúde faz essa divisão? Então, existem as centrais reguladoras aqui em São Paulo, o Sistema CROSS, que eu até fiquei de levar o meu pessoal lá da pós-graduação para fazer uma visita técnica, mas infelizmente entrou a pandemia, não tivemos tempo, mas nós vamos levar. Então, existem as centrais reguladoras. O que fazem as centrais reguladoras? Elas fazem a distribuição de consultas, leitos, atendimentos de urgência e emergências, UTIs. Existem as centrais reguladoras do Estado, União e município. Se o seu problema para ser resolvido dentro do próprio município, o município ele tem esse sistema é ligado ao DataSUS, e é ligado tem regulamentação estadual, municipal e federal que faz a distribuição equânime, busca fazer essa distribuição equânime de leitos, de procedimentos, até de internações e transplantes, etc. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, é assim que funciona. E as centrais reguladoras, elas têm por objetivo máximo dar cumprimento ao artigo 196 da Constituição Federal, que é dar o tratamento máximo igualitário possível. Então, se o cidadão ele tem um problema sério de saúde e vai para o Sistema Único de Saúde, a própria unidade básica de saúde que ele atendeu,
ele entra no sistema informatizado, e lá no sistema informatizado ele vai entrar em contato com a central de regulação, e a central de regulação vai fazer essa distribuição de vaga. E quando o médico de uma UTI precisa transferir um doente, ele também o departamento lá do hospital que ele está, entra em contato com a central de regulação, e a central de regulação vai fazer essa distribuição de vaga, e vai falar, ó, o senhor vai para tal hospital que lá tem vaga, a sua cirurgia vai ser... Enfim, as centrais de regulação são um mecanismo de gestão do Sistema Único de Saúde que funcionam mesmo. Se não são as centrais de regulação, o cidadão ele ficaria sem atendimento, não teria como, por exemplo, um cidadão que mora no distrito lá de Rolim de Moura, não teria como ele fazer um transplante de coração na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Como é que ele tem um conhecido na Beneficência? Ele tem um amigo? Não. Ele entrou em contato com a Central de Regulação, a Central de Regulação descobriu que lá em Roraima não tem esse transplante, e foi encaminhando, descobriu que é em São Paulo que tem, e o Sistema Único de Saúde o encaminha para ele fazer esse tratamento aqui em São Paulo. Então, é assim que funcionam as centrais de regulação. O que tem isso a ver com a ANS? Então, doutor Bruno, eu tenho um sonho, I have a dream. Qual o sonho que eu tenho? Que a ANS, até um artigo que eu escrevi, está para ser publicado agora, eu escrevi esse meu sonho nesse artigo. O meu sonho é que a ANS trabalhe com centrais de regulação. Trabalhe com as centrais de regulação para a atenção básica mesmo, sabe, doutor Tales? Para, assim, não só para atenção básica, mas para média, alta complexidade. Como é que funcionariam essas centrais de regulação? Olha, o meu plano de saúde é esse, eu preciso de tal tratamento. Aí você não vai entrar em contato com o seu plano, você não vai entrar em contato com o médico mais próximo, você que se vire, doente, você que se vire. Você vai entrar em contato com a central de regulação da ANS, a central de regulação vai fazer a distribuição. Porque, se afinal de contas, o Sistema Único de Saúde brasileiro tem que dar conta de fazer a regulação de consultas, leitos e procedimentos de alta, média de básica, média e alta complexidade, para 200 milhões, quase 250 milhões de pessoas que necessitam, por que a ANS não daria conta de fazer a regulação de 47 milhões de beneficiários? Sendo que, na realidade, não são os 47 milhões que se utilizam, mas sim aquela parcela da população que, de fato, utiliza. Não são os 240 milhões que utilizam. E vocês podem falar, olha, o SUS é capenga, se você precisa de um procedimento, demora para atender, tem toda essa problemática. Por que tem toda essa problemática? Porque as centrais de regulação não dão conta de atender tudo, mas atende. Dentro da medida do possível, atende. Só quem trabalha como médico regulador, quem já viu como o médico regulador trabalha, assim uma adrenalina durante as 8 horas de trabalho dele, principalmente o médico regulador de UTI, porque nas centrais de regulação tem os atendentes, depois tem os enfermeiros, tem os médicos de regulação e os médicos reguladores, e os médicos reguladores têm os intensivistas, tem várias especialidades, e ali é médico conversando com o médico que vai distribuir a vaga é o regulador, e ele conversando com o intensivista que está lá na ponta com o doente precisando transferir. Então, isso eu acho que é uma das atividades de gestão do SUS mais importantes que existe, que são as centrais reguladoras. E o meu sonho, viu, doutor Bruno, é que a saúde suplementar fosse também, tivesse essa gestão através das centrais reguladoras, mas ainda não unificada com as centrais de regulação do SUS. Ainda não, viu, doutor Bruno? Mas... por enquanto, uma central de reguladora da ANS. Todo mundo do setor privado que eu falo isso,
quase tenho um infarto, quase caí da cadeira, o pessoal quer me matar, mas mais dentro dos meus estudos eu vou trabalhar isso sim, viu? Ótimo, doutora Marli. Doutora Marli, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Penso que a gente pode encerrar por hoje, mas saímos daqui com a obrigação de marcar um próximo evento para que a gente possa continuar essa conversa, que foi muito prazerosa, né? Temos pessoas aqui que já podem a gente fazer outros eventos com eles, né? O Bruno, a Lidiane. Com certeza, foi tão bom fazer esse intercâmbio, né? Brasília, São Paulo, Rio. E eu acho que a gente tem que dar continuidade, fazer esse intercâmbio entre as ESAs, eu acho que é muito importante. E a gente costuma falar que na OAB, né? Nós circunstancialmente estamos lá, então nós temos o dever de nesses 3 anos, tentar fazer o melhor, e é o que a gente está buscando. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão de eventos, conte com o nosso apoio aqui em Brasília. Saio daqui muito feliz com o resultado desse evento e me colocando à disposição também para participar de outros, tá bom? Também agradeço aí a todos, agradeço a ESA DF e agradeço também o Dr. Bernardo, doutora Marli, o Dr. Thales e todos os participantes aí, as pessoas que contribuíram. E uma coisa é fato, temos que nos mexer, né? Alguma coisa tem que ser feita. Então, acho que isso aí é um consenso de todos, né? Que alguma medida tem que ser tomada para a gente superar essa pandemia aí. Eu agradeço, viu? Eu, em nome da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, agradeço a Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, agradeço pelo convite, doutor Bernardo, agradeço também ao Dr. Silas, que intermediou, Dr. Thales, e o meu especial abraço ao Sidney Doria, meu irmão que está ali assistindo, lá de Varginha, Minas Gerais. Um abraço para a Cristina, que é lá da Escola Superior de Advocacia. Cris, eu vi você aí, Cris. A Cris tem um projeto maravilhoso de tratamento dos recuperados de Covid. Só quem conhece esse projeto sabe quanto ela trabalha. A Cris faz caravanas pelo Nordeste. Ela é médica, né? E ela faz caravanas pelo Nordeste. Ela está convidando agora. Ela vai para os rincões mais isolados que tem, leva uma turma de médicos para fazer tratamento de saúde, sem cobrar nada, sem receber nada, gasta seu dinheiro, põe essa turma aí num caminhão, num trailer, e vai-se embora, gastando as férias dela fazendo isso. Então, a Cristina, eu sinto até emoção quando eu ouço falar desse trabalho que a Cris faz. Um abraço para a Karina Rassum, estou vendo o pessoal aí da pós em Direito à Saúde, um abraço para a doutora Lidiane, doutor Bruno, e para todos os colegas que não fizeram pergunta, a doutora Ana Maria Silva, que esteve aí o tempo todo, né? Kelly, a Luísa Cardoso, o Alan, né? A Luísa. Então, agradeço todos, o doutor Taylor, agradeço todos que estiveram aqui presentes, e um grande abraço para todos, espero no próximo evento estar aí assistindo vocês. Doutor Cristiano Platt também, um grande abraço. Só uma ressalva aqui, doutora, para deixar aqui, eu acho que claro, a doutora Marli, ela é minha amiga pessoal, viu, pessoal? Sim, sou. apesar de a gente divergir de alguns assuntos, inclusive ela me convidou, né? Sou professor convidado na pós dela, então eu me considero como amigo. Então, apesar de nossas opiniões divergentes aí, né? Mas somos amigos, né? Somos grandes amigos mesmo. Doutora Marli, doutor Silas, doutor Thales, você vê, o assunto realmente é tão bacana, é tão apaixonante, que havíamos pensado inicialmente em um modelo de 1 hora e já estamos chegando a 2 horas, né? E foi excelente. Então, ótimo, gente. Muito obrigado a todos que participaram, viu? Estamos à disposição e vamos repetir, sim. Contem conosco aqui da OABDF e da ESADF. Um abraço a todos. Tchau a todos. Abraço. Boa noite.